Eu realmente acho que o parque nasce da vontade dos moradores terem paz e silêncio. Meu dia foi mais ou menos. Eu estou deixando você. Você está tendo um casinho? O quê? Um caso, um outro caso, um casinho. Você está de casinho com alguém? Você está tendo mais um dos seus casinhos? Fala, galera. Eu sou jornalista de formação e agora estou no mestrado em literatura. E eu sou profissional de marketing. E o Pedro? Advogado. Todos os três fazem o que em comum? Falam de livros nas redes Exatamente. sociais. Essa loucura que é falar de livro na rede social. Well, hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. O trabalho dele me inspira muito, é incrível. Há muito tempo. Eu sou muito fã, eu tenho essa... Olha, você é muito fã dele. O trabalho dele te arrebata por quê? Pela presença, você consegue sentir o artista em toda a obra, você consegue sentir a força, o poder que ele tem, assim. Não tem nenhum Leonilson tatuado, né? Mentira! Esse daqui foi o primeiro que eu fiz dele. Olá, boa noite, bem-vindos ao Metrópolis. Vai ter filme da Marvel com super-heroína como protagonista, sim, Cunha Júnior. Vai ter sim, não tem jeito. Não tem jeito. É o lançamento no dia 7 de março, próxima quinta-feira, véspera do Dia da Mulher. E você vai me contar agora como é que é essa... Como é que é essa beldade? Essa beldade. É gata mesmo, viu? Olha, inicialmente ela era chamada de Miss Marvel. Ela apareceu nos quadrinhos em meados dos anos 60 para acompanhar os movimentos de libertação feminina. E agora ela chega aos cinemas como uma das mais poderosas entre todos os heróis. E ela é quem? A Capitã Marvel. I have this power, but I don't know where it came from. I've never seen anything like her. You think you can find others? She's just the beginning. The fact that she's the strongest in the Marvel Universe is pretty exciting. So she's coming in at a very interesting time in the scope of the Marvel Universe, at a time when there's great crisis. So it feels like a very special time to come as well. A special time for a woman to be here. And yeah, I mean, it's always been special to be a woman. I just think we're celebrating it more now. About to show these boys how we do it. You ready? Higher, further, faster, baby. Yes, babe. Higher. Further. Faster. you had two stunts, but you did most of the scenes as well. Yep. That's pretty amazing. I mean. Yeah, I mean, a lot of that just came out of ignorance, honestly. I just thought, well, I'm doing a superhero movie, I'm going to have to do stunts, and I don't want to be on set and be asked to do something and be like, I don't know how to do that. So I trained for 9 months. A lot of it at the beginning was just strength training. I paired that with fight training for 3 months before we started shooting, and that's where I kind of found a lot of the character. And you're a Kree, a race of noble warriors? Heroes. Noble warrior heroes. She's so strong. And I love the fact that I get to talk about and portray this incredibly strong character. But I wanted to be able to, in moments like this, when we're, you know, having an interview, to be able to say that I actually am strong, that women can be very strong, that in my body, I went from being like an introvert with asthma to being able to lift 225 pounds is pretty remarkable. So it wasn't enough for me to just be on a poster looking strong. I wanted it to be an actuality as well. Try to keep up. For 5 years, you made life in that small room, that prison, as nurturing and normal as you could. Because we followed your career, and specifically I was presenting the Academy Awards when you won for Best Actress in a small independent film, The Room. And now what I wondered is, has it ever come to your mind or a hint that you would have this shift in your career? Did you ever expect that or wish? I just really like making art. That's just the only thing that's always felt very clear to me since I was a kid. I think the world is
really chaotic and bizarre, and I want to talk about it, and I want to make films about it, and I want to talk about the human experience for as long as I can. But I just do that on my own, and then it goes out in the world, and I don't feel like it's up to me to decide how it's interpreted, or whether or not it's good or bad, or whether it just receives awards or cheers from crowds. It's not up to me to decide that. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Ok, vamos aguardar. Estreia na próxima quinta-feira. E agora vamos falar de outro assunto. Às vezes o amor vira obsessão, ou a simples obsessão é confundida com amor. Bom, eu não sei se é uma coisa ou se é outra, mas essa é a dica de série do nosso colaborador, Tony Góes. Well, hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. And there you were. Every account set to public. You want to be seen. Olá, minha dica de hoje é a série You, ou Você, na tradução óbvia. Uma série que está fazendo muito sucesso na Netflix, que é adaptada de um best-seller policial que conta a história de um rapaz obcecado por uma moça. I need to know who you really are. I've read people wrong in the past. Are you following me? Ele é dono de uma livraria, ela é cliente, ele se interessa por ela, começa a pesquisar a vida dela nas redes sociais e dá um jeito de se aproximar e se envolver com ela. E ele é tão louco por ela que ele começa a eliminar fisicamente, a matar as pessoas que ele acha que podem estar atrapalhando esta linda história de amor. Hey, can we get real for a second? You have questionable taste in friends. I'm going to help you get the life you deserve. You é uma sátira, meio de humor negro, a esses tempos que a gente vive, de internet, redes sociais, que todo mundo se expõe, põe fotos, dados, meio que à disposição de quem se interessar e dos perigos que a gente corre. Também é uma sátira aos rapazes modernos. Muitas moças dizem que já sofreram esse tipo de assédio virtual. Não ao ponto do cara se tornar um assassino, é claro, mas é um fenômeno cada vez mais frequente. How exactly does one get rid of a body? The things you do for love. Agora, o que também torna You um caso interessante é a história da própria série, além da trama dela. You estreou em setembro nos Estados Unidos no canal pago Lifetime. E foi um fracasso de audiência, tanto que o canal cancelou a segunda temporada. E aí a série foi para a Netflix globalmente. E aí virou um sucesso, virou uma febre, tanto que a Netflix já confirmou uma segunda temporada. Isso aí provavelmente é um sinal de que a TV a paga está com os dias contados. O público que estaria ali do canal Lifetime não serve mais para essa série. Esse público está na internet, está no streaming. É um sinal dos tempos. You're being crazy. Honestly, you're lucky to have me. Falar de literatura para uma geração que não desgruda do smartphone é um desafio. Mais do que isso, uma oportunidade de trabalho. São os booktubers, ávidos leitores que, seja por hobby, seja por profissão, se dedicam a espalhar dicas de leitura. Olá! Fala galera, tudo bom? Estou aqui com o pessoal do canal Valer um Livro. Não agora, depois. Eu buguei o Pedro. Fala galera, Eu sou jornalista de formação e agora estou no mestrado em literatura. E eu sou profissional de marketing. E o Pedro? Advogado. Todos os três fazem o que em comum? Falam de livros nas redes sociais. Essa loucura que é falar de livro na rede social. O booktuber é o cara que produz conteúdo pro YouTube, né? Será? De Falando livro. sobre livros. De livro, exato. Então, booktuber, porque é youtuber, mas é book no lugar do you. E o bookgrammer, sei lá. É quem fala de livros no Instagram. Não é meu trabalho, eu sou advogado
nasceu como um hobby totalmente. Nunca imaginei nem que eu ia ganhar um livro por causa desse meu perfil. Com o crescimento, com o maior número de seguidores, as editoras começaram a me procurar, começaram a querer me enviar os lançamentos. Não sou crítico, exato, eu sou um leitor comum, é a minha experiência, a experiência de um leitor comum. E por isso as pessoas se identificam muito com as minhas opiniões, porque são opiniões acessíveis. Eu não vou analisar a estrutura tão técnica do livro, a forma como ele foi escrito. Não existe um livro que eu poste que não vão ter pessoas que ou concordem comigo ou discordem. Isso é um dos pontos mais legais da leitura, como cada livro vai trazer uma experiência diferente em cada leitor. Guto não gosta de ser julgado por sua leitura. Para Tati, toda leitura pode ser válida. No YouTube a gente ganha dinheiro como qualquer produtor de conteúdo sempre ganhou, que é através dos patrocinadores, né? É claro, lembrando desse papel de ético mesmo, né? De eu estou criando um conteúdo e essas pessoas confiam no meu conteúdo. Quando a gente ganha dinheiro, não é a nossa opinião que está em jogo. O que está em jogo é a nossa influência. A gente fala do produtor de conteúdo, a gente está falando do booktuber, do instagrammer, de todo mundo que faz conteúdo na internet. Ele é o cara que faz o pré-roteiro, o roteiro, ele vai atrás da pauta, ele grava, ele edita, ele é o comercial, ele tá dando opinião, ele lê. Ele é o financeiro, recursos humanos, ele é tudo. Então você tá contratando um profissional que tá fazendo tudo. É só aquela pessoa, né? Então, no final, quando a gente fala que ganha dinheiro, a gente também tá ganhando dinheiro por uma série de funções. Porque o livro escolheu a gente, porque a gente tem amor pelo livro. Exato. Eu acho que foi tão legal ter começado a ler, porque eu mesmo não tinha tanto incentivo assim em casa. Mudou minha vida pra sempre, sabe? Eu descobri 1 bilhão de universos. E aí eu falei, cara, quero fazer isso com as outras pessoas também. É o que a leitura te traz. Quando você percebe o quanto o livro pode enriquecer a gente, né? Você não quer mais largar. Exato. Você quer saber cada vez mais, conhecer cada vez mais. Chega num ponto que você fala, tem tanto livro que eu não vou conseguir ler tudo. Exato, e é triste que você não vai conseguir ler tudo que foi escrito no mundo. Infelizmente, mas a meta quase é essa. Muito bem. Transformar em parque uma via elevada que recebe mais de 70 mil carros por dia no centro de São Paulo. Nessa cidade tão cinza, seria mais um espaço de lazer, cultura e esporte. Mas não é tão simples assim. Nem todo mundo concorda com essa solução para o elevado João Goulart, conhecido como Minhocão. O certo é que algo precisa ser feito. Os moradores dos prédios que cercam o elevado sofrem com a poluição e o barulho há mais de 40 anos. Às 5, a revisão do plano diretor da cidade estabeleceu a desativação, que pode começar em breve, em um trecho de 900 metros. O Metrópolis ouviu moradores, frequentadores e a prefeitura. Eu acho um projeto legal, porque não tem, assim, pro pessoal que mora aqui no centro, né? Ia melhorar bastante a poluição também, né? Sonora aqui dos prédios. Tem poucos parques aqui para quem mora no centro, né? Pensando no todo, eu não tenho certeza de que essa seja uma boa opção nesse momento. Eu acho que o futuro é esse, né? Priorizar as pessoas, as bicicletas e humanizar mais a cidade. Em 2005, que foi o último estudo detalhado que nós tivemos para a demolição do Minhocão como um todo, daquela estrutura, o custo era um pouco mais de 80 milhões de reais. Mas mais do que o custo, mais do que discutir o custo de demolição versus o custo de implantação do parque, o que a gente está falando é da oportunidade de um território que está criado, um solo criado que está ali, de implantar um equipamento que a população vai usar. O artista visual Felipe Morosini mora aqui no Minhocão faz mais de 19 anos, quase 20, né, Felipe? Agora, é um local que inspirou o seu jeito de trabalhar com fotografia, de olhar a cidade. Mudou toda a minha vida. Mas é um lugar difícil de se morar, né? Eu sei dos dados técnicos, então para mim, quando você mora num lugar onde monóxido de carbono é 3 vezes o tolerado pela Organização Mundial de Saúde, que os decibéis do lugar são 60% mais do que o tolerado, eu estou num lugar insalubre. Não é um lugar aprazível para se viver, não é um lugar para você chegar em casa e abrir a sua janela.
A opção da construção do parque foi para poder criar um novo espaço para a população do centro de São Paulo, considerando que aqui a gente tem tão poucas áreas onde a gente pode implantar equipamentos de lazer e principalmente equipamentos culturais também para uso da população. A proposta apresentada pela Prefeitura, né, trata da solução arquitetônica. Do ponto de vista, por exemplo, da cultura, que é um debate que pouco se faz, a REPEP realizou, uma organização da sociedade civil, um inventário participativo que mapeou centenas de iniciativas culturais que ou estão visibilizadas ou estão fragmentadas, né, nessa compreensão do território. E isso pode ser, então, discutido com a sociedade para que o projeto arquitetônico final considere o impacto no entorno, os custos disso e a forma de abater esses custos, pegando parte da valorização imobiliária que vai acontecer no entorno, podendo aí sim tanto financiar as melhorias urbanísticas quanto a preservação e manutenção dessas iniciativas culturais. A cultura, ela vai ser muito enaltecida quando surgir esse parque. Tem um projeto de um corredor de empenas. Você já pensou de que lindo um corredor de empenas num lugar onde você está andando e você pode admirar 20 empenas? É muito lindo imaginar isso. A nossa avaliação, e até em conversas com o nosso secretário de Cultura, o Ale Youssef, é de que a grande vocação daquele espaço é cultural. A gente acha que vai ser uma grande oportunidade de ter um espaço principalmente cultural para a cidade, para além do espaço de contemplação, de caminhada e de, eventualmente, as faixas de ciclovia que existirão naquele projeto. Me preocupa, assim, aqui virar um parque e também virar uma área de desocupados, tal. Porque se isso aqui virar parque, você há de convir que Cracolândia vai subir para cá também, né? Aí em cima vai ficar bonito e embaixo, como é que vai ser? Porque até então só falaram de cima. É uma iniciativa boa, desde que cuidem da preservação embaixo. A segurança no parque é uma das coisas que mais me preocupam no parque. Por quê? Eu não posso convidar as pessoas a frequentar se eu não tiver segurança. A maior energia que o município está gastando, do ponto de vista de inteligência, especificamente com relação a questões técnicas, é em como solucionar a parte de baixo, a parte inferior do viaduto. Lembrando que nós temos outros problemas lá também, que, como eu disse, o grupo criado pelo prefeito envolve outras secretarias, problemas como segurança pública, problemas como a existência de moradores de rua, uma pequena Cracolândia que tem numa região ali próxima. Então a gente tem diversos outros problemas e nós estamos atentos para resolver isso da melhor maneira possível. Eu acho que vai complicar um pouco o trânsito. Como é que vai ficar a mobilidade desse pessoal todo? Eu acho que o pior problema é o trânsito, como é que vai ficar? Qual é a solução que nós vamos ter antes de fechar o Minhocão? Em relação à mobilidade, eu acho que no momento em que se implementar o parque, né, e o trânsito se acomodar, né, porque a cidade ela se acomoda, as pessoas vão reconhecer aquele espaço e o valor dele como algo que, enfim, como a Paulista Aberta, né, que é uma praia urbana para os paulistas hoje e que é inimaginável, né, abrir mão. Agora, esse trecho que está aqui, que a gente está vendo, que está parando e tudo mais, é um trecho que na primeira fase do projeto não vai ser contemplado. Ele continua sendo usado durante a semana para os carros e vai fechar só aos finais de semana. Para a gente testar como é que é ter um lugar, um parque com árvore. E aí eu acho que também a cidade vai responder. Isso como sendo um laboratório, iremos experimentar num trecho e ver se funciona. Eu acho legítimo, como cidade grande, a gente poder testar. São Paulo vai chamar atenção e que seja da melhor forma possível, fazendo a cidade mais humana, mas um processo de discussão também muito bem resolvido para ser um pacto social pelo futuro da cidade. E daqui a pouco tem pagode no Metrópolis, pagode da 27, roda de samba lá do Grajaú. Até já. E vai rolar, e vai mudar o azul anil, vai dar pé, é nobre a missão, é minha.
lugar de encontro para tocar, dançar, lembrar os clássicos, defender uma nova canção, soltar a voz com os amigos. É família, é para estar junto. Desde 2005, os domingos têm esse clima na Rua Manuel Guilherme dos Reis, a conhecida Rua 27, no Grajaú, zona sul de São Paulo. Foi lá que surgiu o Pagode da 27. E a gente tem o prazer de receber o grupo para o lançamento do 3º disco aqui no Metrópolis. É o Povo na Cabeça. Salve, Grajaú. Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém. Ninguém é melhor que ninguém. E enaltecemos a paz, o samba é o nosso brasão, 27 é o meu pavilhão. O Grajaú, nas bandas do sul, é Santo Amaro. Essa gente vive com dignidade e no domingo explode de felicidade. Quem já passou jamais esquece, o samba da comunidade prevalece. Quem já passou, jamais esquece, o samba da comunidade prevalece. Meu São Paulo, protege o Grajaú. Bora, gente! Nas bandas do sul, em Santo Amaro, essa gente vive com dignidade e no domingo explode de felicidade. Quem já passou, jamais esquece, o samba da comunidade prevalece. Quem já passou, jamais esquece, o samba da comunidade prevalece. Aqui onde o samba é mais samba, cantamos o que há de melhor e o nosso povo não descamba. Se a voz do povo é a voz de Deus, domingo ele está entre nós, inspirando a todos os seus. E aí? Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém. Ninguém é melhor que ninguém. Enaltecemos a paz, o samba é o nosso brasão, 27 é o meu. Axé pra quem é de axé, vamos lá. Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém. Ninguém é melhor que ninguém. Enaltecemos a paz, o samba é o nosso brasão, 27 é o meu pavilhão. 27 é o meu pavilhão. 27. Obrigado, Emerson Urso. Que domingo de carnaval aqui no Metrópolis, hein? A gente recebendo o Pagode da 27. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa música já é uma bela apresentação, hein? Do que é o Pagode da 27. E eu posso dizer que eu já fui. E é isso aí, muito mais. Exatamente. Né? Tudo bem, Ricardo? Viva nosso compositor Emerson Urso, todos os compositores do nosso Brasil, que sem o compositor não existe a música, certo? E o Pagode da 27 é um celeiro de composições, né? Dá espaço para os compositores ali da comunidade. Nós temos um trabalho muito forte com os compositores. E é bom até a gente falar rapidamente que o compositor do Pagode da 27 ou o compositor de outra quebrada que queira apresentar a música, é só ir qualquer domingo, um pouco antes, conversar com a gente, que vai entender rapidamente o que acontece lá. Muito bem. Aí chega lá, apresenta a música para vocês e apresenta para a comunidade. Aí a comunidade é o sucesso da música que faz a música ir para frente, né? O termômetro da parada é a comunidade, por exemplo. Ele tem... É obrigado ele ir lá pelo menos 4 vezes para defender essa música, para saber o que a comunidade pensa daquele samba dele. E se o samba realmente for uma verdade, tiver a verdade escrita em melodias e letras, a comunidade vai fazer virar um grande sucesso na comunidade. Gente, eu não sou compositora, só vocês me falando me dá um frio na barriga de apresentar, mas é bom. Agora esse disco aí, olha só, é o Povo na Cabeça. 13 canções inéditas e canções vocês têm muitas, né? Tem muitos, a gente tem aí dentro do grupo mesmo, mas nesse disco
tem outros compositores além da galera do Pagode da 27. Sim, foi uma das questões que foi abordadas para que entrasse composições de outros, né, compositores de São Paulo. Então a gente abriu esse precedente e tem músicas de Francis Gabriel, do Bate Fundo, Fialho, do Samba da Vela. Então tá bem recheado de bons compositores. E é importante isso, porque vira uma integração de várias comunidades, né? Sim, de várias certeza. vozes, né? Com certeza. Agora eu reparei que no disco, é um disco de 13 faixas e 2 delas são pupurris, que tem muito samba. Eu pensei assim, será que eles fizeram 2 pupurris porque tinha samba demais, eles queriam colocar muito samba? Um dos motivos foi esse, mas também para criar esse ambiente de samba, do samba de roda, né? Não parar, começar um tema e ir naquele mesmo tema. Isso é uma característica. Agora, tá numa roda de samba é muito gostoso. Você tá ali do lado, cantando alto a música, vendo tudo rolar. Ficar longe de roda de samba não dá não, né, Ricardo? Exatamente. E é importante a gente falar também que um desses popurris é um popurri de samba rural. Olha aí, então, tem pesquisa aí, né? Tem uma pesquisa de ritmos. A gente está passeando pelas vertentes do samba nesse disco do Pagode da 27. Legal. Então a gente gravou samba de roda, samba chula, gravamos samba de breque, partido, tem o Cicopado, samba dolente. Olha só, é uma aula também pra gente. É bom, é uma aula pra gente ouvir. Pagode da 27 no Rio de Janeiro. Tô sabendo que agora na terça de carnaval vocês fazem parte de um bloco clássico do samba do Brasil, Cacique de Ramos. Embaixo daquela tamarineira muita coisa aconteceu, não é não? Foi um convite assim maravilhoso. A gente, na verdade, nem imaginaria que isso poderia acontecer. Né? Fomos no Pagode, no Cacique de Ramos em dezembro. Foi muito bom. E a diretoria falou, poxa, esses caras precisam voltar aqui de uma outra forma, desfilando junto com a gente. E a gente, com certeza, aceitou. E dia 5 estaremos lá fazendo um desfile, uma ala do Pagode da 27 no Cacique de Ramos. Fala um pouquinho aí, Guilherme. É inédito, né? Um fato inédito. Acho não, tenho certeza que é a primeira comunidade de São Paulo que teve esse convite, que vai ter esse privilégio de estar lá desfilando com os nossos mestres, naquele lugar sagrado, maravilhoso. Claro. Então, pra gente, isso é incrível. E os mestres também estão no disco, né? Porque tem galera do fundo de quintal ali que também está no disco da 27. Que descasso, hein, gente? Aí, vira presidente. Vira presidente, nossos mestres, crescemos ouvindo e tê-los gravando com a gente ali, a gente vendo eles gravar, uma aula incrível. Que então, maravilha. Nossa, maravilhoso, uma grande vitória. Que é muita emoção. O Pagode da 27 está desde dezembro, sem o tradicional pagode de domingo, porque os meninos têm família, têm Natal, têm a vida, férias. Mas dia 10 de março, o Pagode da 27 de volta ali na Rua 27, no Grajaú. Tá todo mundo convidado. E agora, para vocês aqui fecharem a participação, mais uma música que é uma homenagem ao Cacique. É uma homenagem ao Cacique de Ramos, né? Exatamente, é uma homenagem ao Cacique de Ramos e ao Grupo Fundo de Quintal, que é a nave-mãe. A gente acredita que existe o samba antes do Fundo de Quintal e o samba depois do Fundo de Quintal. Claro. E a gente segue essa escola. Além da gente ter grandes referências aqui de São Paulo também, uma das nossas referências é o Grupo Fundo de Quintal. Então pronto, o palco do Metrópolis é de vocês. Muito obrigada. Aproveitem essa música aí para apresentar todo mundo, porque Pagode da 27 é alegria no Metrópolis. Um prazer, gente. Obrigado. Ancorou as mais belas melodias, germinou fruto da tamarineira. Sou o que o cacique ensinou, mistura de raça, o caso poeta maior. Alô, Nenê Partideiro. Onde ancorou as mais belas melodias, germinou fruto da tamarineira. Na quarta
sexta-feira que encanto, o povo clamava seu canto e a sua pureza. Vermelho, preto e branco, pintava o cacique de ramos. Surgia a base dos nossos quintais, raiz, precursor de uma nova história. Garboso em sua trajetória, reduto de bambas, batucada de primeira, essência da arte, fundo de quintal, raiz, precursor de uma nova história. Garboso em sua trajetória, reduto de bambas, batucada de primeira, essência da arte, fundo de quintal. Reduto de bambas, batucada de primeira, essência da arte, fundo de quintal. Reduto de bambas, batucada de primeira, essência da arte, fundo de quintal. Sou o que o cacique ensinou. Viva o Grupo Fundo de Quintal, no surdo Márcio Santos, pandeiro Vini Santos, reco-rec percussão Guilherme Barros, tantanzinho Jefferson Santiago, pandeiro 2 Lerinho Santos, no repique de mão Orlando, violão nos arames Titizeira Isaías, nosso cavaco, mais novo integrante do Pagode 27, que a gente tem o maior orgulho de estar com ele aqui, Renan Almeida. E no banjo, Ricardo Rabelo, nosso maestro. Esse é a nossa Pagode da 27. Alô, Grajaú! Uau, que turma, hein? Salve, Pagode da 27. E no próximo bloco tem a retrospectiva do artista Leonilson e também uma relação em crise há 3 décadas. É a peça do casamento. Mudança de vida. Vocês homens realmente sentem isso, não é? É igualzinho aos peitos, assim. Vocês também têm, mas vocês não pensam neles o tempo todo. E nem usam tanto. Não, eu penso nos meus peitos o tempo todo. Claro que não. Não, os peitos são uma obsessão que provavelmente ficará em pleno caminho do seu progresso profissional. Metrópolis, apoio, Itaú Cultural. Você tá diferente. Por que você é assim? Assim como? Não, eu sou normal, ué. Eu não sou normal. E todos dizem que é muito esquisito eu gostar do que eu gosto. Sou o Amor. Nova série. Estreia próximo sábado, logo após Clássicos, no Cine Brasil. Um mosquitinho tão pequenininho, capaz de causar um problemão. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram infectados pela dengue. Foi confirmada a primeira morte por Zika vírus no país. Foram registrados no país 17 mil casos suspeitos de chikungunya. Faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Não deixe água parada. Armazene latas e garrafas com a boca para baixo ou em local coberto. Deixe os vasos sanitários com a tampa fechada. E não esqueça, caixas d'água devem estar sempre muito bem vedadas, assim como os ralos. Perder para um mosquito é o fim da picada. Participe dessa luta. Nesta semana, no Camarote 21, tudo sobre o Berlinale, o Festival de Cinema Internacional de Berlim. Conhecido por ser o evento mais politizado e mais crítico do cinema mundial, o festival deste ano não deixou por menos. E o longa brasileiro Marighella, que ganhou destaque na premiação. É um filme que dialoga claramente com o Brasil de hoje, né? Ele briga pelos direitos da periferia, ele briga pelos direitos do povo, ele briga pelos direitos, pelas causas, né? Domingo, logo após Metrópolis, e quinta, 00:30.
Boa noite. 2 abaixo-assinados, um contra e outro a favor. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Entrou em cartaz em São Paulo uma grande retrospectiva do artista plástico Leonilson, com algumas obras inéditas para o público paulistano. O espaço da mostra Leonilson, Arquivo em Memória Vivos, é o mesmo onde foi montada uma importante exposição logo depois da morte dele, em 1993. Logo que o Leonilson faleceu, nós nos unimos, amigos e familiares dele, e montamos o projeto Leonilson. Então a gente recebeu o convite para fazer a primeira exposição dele aqui. Também era uma retrospectiva, porque naquela época o que a gente tinha eram assim, 1.000 obras do Leonilson. Hoje nós temos 3.400. O que fica é assim, não vai ser uma única exposição, sabe? A ideia é de que outras aconteçam, né? E que aí esses amigos vão estar colaborando com a gente. O Leonilson tinha uma coisa super boa, que era assim, ele tinha muitos amigos. E ele gostava muito de presentear esses amigos também. Então nós fomos cercando os colecionadores, né? E aí depois nós visitamos esses colecionadores, aí começamos a fotografar e fazer o nosso arquivo. Tanto que o arquivo acabou culminando no catálogo Raisonné, né? Com todas essas obras. Mas assim, é um trabalho de pesquisa realmente de 25 anos. Nós organizamos essa mostra a partir do catálogo Raisonné. A sala da galeria, né, da Fiesp, ela permite 2 entradas, né? Então, propósito mesmo, a gente montou de uma maneira que você tem uma possibilidade de começar a visitação pelo começo da obra ou pelo final, né? Os trabalhos de 93. Porque é exatamente isso que a exposição deixa muito claro, né? Que a obra tem uma coerência, né? Assim, do começo ao fim. Essa obra daqui é completamente inédita, né? E ela conversa muito com essa outra daqui, que também chama Montanhas de Sal. Então essa tem as montanhas e tem a ponte também, não é? Que é uma obra que... A ponte também está sempre muito presente nas obras do Leonilson, né? Essa obra chama O Inconformado. Vamos lá. E eu acho que é mais ou menos assim, uma abertura do Leonilson, assim, não estou mais cabendo nesse mundo, não caibo mais nesse carro, não caibo, né? Eu cresci muito e eu estou com muitas dúvidas, então eu tive o prazer de conhecer aqui pela primeira vez. A gente só tinha a imagem, né? E agora eu conheci ela pessoalmente, fiquei encantada. É uma obra autobiográfica e boa parte dos trabalhos tem esse caráter de ser retratos, autorretratos do próprio artista. E muitas vezes ele se retrata, né, assim, nesse abismo, pulando, né, num poço sem fundo. A gente tem que viver, né? Para viver eu preciso pintar. A vida e a arte faz parte do salto no abismo que eu resolvi dar. O Leonilson tinha esse medo, né, de contrair a doença. Lastimável, na verdade, né, o que aconteceu com ele, né? A angústia depois de descoberta a doença também está na obra dele. Está na obra dele, tem um trabalho aqui que não é a primeira vez que eu exponho ele, que eu gosto muito. O Leonilson faz um teste para ver se tinha AIDS, contraído AIDS, né? Nesse dia que ele faz essa tela, olha só. Então ele faz a tela primeiro e depois vai buscar o resultado. É um bordado que é um verde, como se seu microfone lindo aqui, né? E no centro dele tem uma figura de um órgão, que é um estômago, né? E desse estômago sai uma escadinha, como se fosse uma veia, né? É isso, né? Assim, o Leonilson estava com medo aquele dia, né? E ele retrata, ele expõe isso nessa tela, né? Desta forma, né? Com essa imagem do estômago, porque é onde reúne todos os nossos medos, né? O trabalho dele me inspira muito, é incrível. Há muito tempo, eu sou muito fã dele. Olha, você é muito fã dele. O trabalho dele te arrebata por quê? Pela presença, você consegue sentir o artista em toda a obra, você consegue sentir a força, o poder que ele tem, assim. Não tem nenhum Leonilson tatuado, né? Mentira! Esse daqui foi o primeiro que eu fiz dele. E essa daqui eu fiz em Fortaleza, que foi onde que ele nasceu. O desenho dele no seu corpo. Eu fico com a impressão que ele ia achar isso muito legal. Eu também.
E quando Edward Albee escreveu o texto de A Peça do Casamento, ele sugeriu que o cenário fosse um ringue, já que trata de um verdadeiro embate entre um casal, obrigado a revisar as vidas depois de 30 anos juntos. Com direção de Guilherme Weber, o espetáculo está em cartaz no Sesc Santana. Meu dia foi mais ou menos. Eu estou deixando você. Você está tendo um casinho? Quê? Um caso, um outro caso, um casinho. Você está de casinho com alguém? Você está tendo mais um dos seus casinhos? A peça chama-se A Peça do Casamento. Não é uma peça, é A Peça do Casamento. Em inglês, né, The Marriage Play tem a ver também com o jogo do casamento, né? E apresentar que jogo é esse, né, que um casal acaba jogando depois de 30 anos de casados, né? E brinca assim, os atores brincam também de encenar. Tanto que ele sai e volta, ele fala, não, acho que eu vou começar de novo, e começa de novo, e começa de novo. Eu estou deixando você. Isso me veio hoje, me deu um estalo. Estalo? Foi. Onde? Como assim? O estalo? Onde é que você teve um estalo, meu Deus? Na minha cabeça! A discussão do indivíduo dentro dessa sociedade. Ele chega num momento de crise, um dia chega em casa dizendo que vai embora, que vai deixá-la. E aí eles começam, mas é isso? Por que você vai me deixar? Porque eu estou me sentindo infeliz. Mas é o casamento que está te fazendo feliz ou é você? Você com a sua vida, com as suas escolhas, com as coisas que você deixou de fazer, com os projetos que você adiou. O que tem a ver isso com o casamento ou com a pessoa? Enfim, essa discussão. É mudança de vida. Vocês homens realmente sentem isso, não é? É igualzinho aos peitos, assim. Vocês também têm, mas vocês não pensam neles o tempo todo. E nem usam tanto. Que é uma peça que fala sobre relação. Esse sempre foi o grande tema do Albee, o casamento. Essa coisa que se discute, que precisa se discutir muito, né? Porque na verdade é um casamento hétero, branco. E hoje essa questão do que seja um casamento, né, está sendo absolutamente questionado e reconfigurado. São vários os casamentos que se tem hoje, não é? Não é um jogo muito às claras, digamos assim, de tudo que é obscuro dentro de um casamento. Que se eu tivesse conhecido você de verdade, eu não teria me casado com você. Teria sim. Os casamentos arranjados talvez sejam os melhores. Você não vê a noiva até o dia da cerimônia. O espelho tem essa função também, né, da reflexão e de trazer as pessoas para dentro do palco. Então tem momentos que os casais na plateia também se enxergam aqui dentro, refletidos no espelho. Que aqui os casais, sejam héteros ou gays ou de lésbica, seja lá o que for, as pessoas riem, mas riem olhando para frente, não tem coragem de olhar para o lado, porque vai ver o companheiro assim, tá rindo o quê? Sabe? Porque é muito ácido, é um humor muito ácido, a plateia se divide, a gente vê assim que as mulheres riem de certas coisas, os homens riem de outras, entendeu? Você sabe, né? Tem noites assim que não acontece nada de especial. Quer dizer que você vem fazendo um registro da minha performance na cama durante todos esses anos de casado. Exatamente. O resultado foi uma surpresa, porque a gente não acreditava de início que a peça seria assim, provocasse tanto riso. Nunca nem pensamos nessa possibilidade. A gente achava que ia ser um papo-cabeça difícil, ácido, sabe? Daquela coisa. Mas a gente tomou um susto na estreia, quando a cada fala, assim, a plateia reagia rindo, a gente até perdia o tempo das falas, porque não estava contando com o riso da plateia, né? Hoje mas é um riso nervoso, né? É um riso nervoso. A gente sente nervoso, às vezes divertido também, porque não deixa de ser, né? Quem está de fora é risível, né? Você pega uma crise de um casal, uma briga feia de um casal, se você está de fora, você fala, gente, é a coisa mais louca, mais ridícula que existe. Eu nunca mais vou conseguir ir para a cama com você. Bom, você está me deixando mesmo, né? Que importância isso tem. Bom, agora fique de olho nas nossas dicas de exposições em outros países e a gente já volta.
Pupilo, o ex-baterista do grupo pernambucano Nação Zumbi, assumiu de vez uma grande paixão que é a produção de discos. É como se fosse um diretor de cinema. Ele faz o artista alcançar um caminho que algumas vezes nem imaginava. Atualmente, ele está produzindo um álbum com os grandes sucessos das novelas dos anos 70. Mas aí ele já trabalhou com Erasmo, com Gal Costa, Nando Reis. E a gente acompanhou, então, um pouco da rotina entre o estúdio e a casa do produtor. São mais de 2h30 da tarde e dizem as más línguas que o Pupilo não acorda antes, né? Não vive antes das 2, mas agora com filho é diferente, né? Isso é uma lenda. Eu sempre tento marcar os compromissos mais para a parte da tarde, mas o meu expediente aqui começa bem cedo. Desde o Afros Berdelia que eu despertei esse interesse pelo estúdio. Logo depois eu tive a chance de participar de todo o processo criativo do Samba pra Burro, primeiro disco de Otto. Esse momento agora, eu não é que eu tenha parado com os compromissos com a estrada, mas e também não foi esse trabalho de produtor que me apontou essa nova direção, vamos dizer assim. Era uma necessidade minha de ressignificar a minha relação com a música também e buscar novos caminhos. Vamos só ajeitar a guitarra aqui, tá? Rapidinho. Eu lancei o álbum com Edgar, o Ultrassom. E é uma parceria onde a gente tem descoberto as coisas juntos. Inclusive você produziu, né? Gal, Erasmo, tá no momento aí de produção com Nando Reis. Como é que é isso? Como é que é essa relação? Também são artistas de longa estrada, né? No caso desses três, eu acho que o grande desafio para mim é segurar a onda do fã. Porque o produtor, eu brinco assim, ele é uma espécie de Waze pro artista. O artista fala onde ele quer chegar, né? E a gente entra para achar e buscar os melhores caminhos para isso. Parecia uma chance para nascer de novo, uma plenitude mansa que acendeu a chama. E agora esse álbum com trilhas de novelas dos anos 70. Por que isso, Pupilo? De onde essa ideia, de onde tudo isso? Pois é, eu tenho uma coleção em vinil que eu comecei a formar, na verdade, do meio para o final dos anos 90. Você tem uma trilha dessa composta por Roberto Carlos e Erasmo. Sensacional. Elza Soares cantando, Nelson Motta. Essa época eu acho que é a época clássica assim, das trilhas, onde existia um controle de qualidade maior em relação a isso. Essa aqui, toda composta por Antônio Carlos e Jocafe. Então, assim, era algo realmente que tinha uma preocupação estética, inclusive, na sonoridade. A hora é essa de registrar, eu vou tentar lançar logo depois do Carnaval. Eu gosto de observar e tentar tirar o melhor de tudo, assim, do músico, do artista, até de mim mesmo. Sou uma pessoa que gosto de ouvir a opinião dos outros também na hora que eu estou trabalhando. Esse exercício, para mim, é fundamental. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina. Nação Zumbi é uma cobrança. Ai, Pupilo saiu, mas volta a tocar de repente em algum show? Não, como é que é isso? Como é que é essa relação com a banda? Vamos deixar rolar, porque é muito recente, foi em setembro e uma coisa que eu não queria de forma nenhuma era impor uma parada para eu poder tocar algum tipo de projeto. Não queria também de forma nenhuma atrapalhar a agenda da banda, por amar muito a minha história com a banda, é o projeto mais importante da minha vida, porque a partir da Nação eu consegui construir todo o resto. Legal, sou fã do Pupilo. Também, quem não é?
Gente, acabou, hein? Metrópolis de hoje termina nas ladeiras de Olinda. Eba. Eu queria estar lá, hein, Cunha Júnior? Já pensou? Foi lá em casa, que é o seu Valença, gravou o vídeo Nas Asas de um Passarinho, lançado na última semana. Em casa, tô falando do Alceu Valença, não da minha casa, né? Na rua, Na onde rua, ele mora. exatamente. Né? Pois é, ele participa de um projeto chamado Video Clippers. A ideia dos diretores Diana Bocara e Léo Longo é fazer 16 clipes com artistas brasileiros em diferentes cidades do país. A cada semana tem um clipe novo. Lá no canal de YouTube deles, se chama Couple of Things. E nessa semana o Metrópolis vai mostrar o trabalho deles, porque você conversou com eles, né, Cunha Júnior? Muito legal o papo. Então pronto, então a gente volta na quarta-feira, porque na terça tem Carnaval de Recife na TV Cultura. Aliás, tem agora, daqui a pouquinho, pouco. Né? Ó, isso, é. Todo mundo preparado. Ó. Pois é, com Leci Brandão, Alcione, Monobloco, deixa eu ver. Ai, gente. Eba, entrando no clima. Entrando no clima pra ficar na série, assistindo em casa. Um beijo pra vocês e bom Carnaval. Bom Carnaval pra todo mundo. Tchau, tchau. Descendo a ladeira da Sé, meu amor, dance comigo. Ciranda, coco de roda, maracatu e caboclinho.